Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanusa Matos, trabalho com mulheres em relacionamentos abusivos e hoje a gente vai estar aqui falando sobre esse assunto. Um assunto que diz respeito a nós. Será que somos essa pessoa? Será que agimos dessa forma? Será que o seu comportamento faz com que você seja esse abusador? Não importa. O importante é a gente identificar que tipo de abuso e que tipo de situações estamos vivendo para que entendemos e podemos melhorar como pessoa e aceitar aquilo que estamos recebendo, né? Muitas vezes a gente passa por situações e não identificamos. Será que isso é um abuso? Será que eu sou culpada? Então tem um monte de porquê e precisa entender o porquê de tudo isso e porquê que vivemos assim e porquê se comportamos assim. Então você precisa entender esses porquê que vivemos em situações de abuso, porquê que as situações da nossa vida nos levam a ter que encontrar uma pessoa que abuse da gente, né? Seja ele qual for. Abuso é um tratamento inadequado, que é inaceitável, são maus tratos, não importa como ele é, não importa como eles são, seja ele simples, seja ele de qualquer forma. Um abuso, ele vem de todas as formas. Quero deixar bem claro que o abuso acontece de todo tipo, seja ele em um relacionamento familiar, amizade, seja ele em qual for, ele acontece, pode acontecer e você pode estar aí passando por isso. O abuso inclui qualquer tipo de atitude cuja intenção seja assustar, intimidar, aterrorizar, manipular, magoar, humilhar, culpar, injuriar ou ferir alguém, não importa. Isso inclui todos os comportamentos controladores, seja ele isolado ou não. Repito que não existe um perfil de um abusador. Não é um problema simples de lidar, é uma situação que muitas vezes acaba com o ser humano, acaba com o emocional da pessoa. É muitas vezes o relacionamento que não parece certo, são confusos, aqueles relacionamentos que você fica se perguntando: será que eu realmente sou culpada? Será que realmente eu fiz isso? E você acaba sendo manipulada pelo abusador, pelo abuso que você está sofrendo. Então é importante que você saiba que qualquer tipo de abuso, que você não se sinta bem, que você não se sinta confortável e que você tenha dúvida de você mesmo, é importante aí trabalhar para que você entenda se realmente você está passando ou não por essa situação. O abuso pode parecer de várias formas. Existe entre pais, filho, irmão, amigos, né? Seja ele em qual for. Em um relacionamento, ele aparenta muito mais por causa da intimidade, por causa do acreditar que é dono daquela pessoa. E isso é onde vem crescendo muito mais, né? Porque quando é um parente assim, seja ele irmão, seja ele pai, filho, você consegue se distanciar, você consegue desvincular dessa pessoa. Então é muito mais fácil lidar, apesar que também é um sofrimento. Mas quando é nenhum relacionamento, parece que a pessoa nasceu grudada com a outra, né? Parece que você não consegue se desvincular. E é incrível essa situação, porque é um ser humano que você não nasceu com ele, é um ser humano que você não conviveu. Muitas vezes você passa a conhecer em pouquíssimo tempo e se prende àquela pessoa, porque você acaba se entregando demais e o vínculo cresce muito mais porque você se entregou tanto que acaba não sabendo como se resgatar dessa pessoa. Por isso que no relacionamento, um relacionamento amoroso, ele acaba sendo muito mais afetado, né? Acaba sendo muito desgastante esse abuso. Então a gente precisa entender que cada situação, cada momento que você não se sinta bem, seja ele qual for, você precisa saber se você não está sendo abusada de alguma forma ou você não está abusando de alguém, fazendo com que essa pessoa se sinta mal, essa pessoa se sinta para baixo. Então, é preciso identificar e entender melhor essa situação. Um
uma a cada 4 mulheres em cada 7 homens são vítimas de violência física severa por parceiros íntimos, né? A intimidade ela vai além, né? Ela vai além daquilo que você ter nascido, convivido e crescido com alguém. Então você passa a cobrar muito mais, seja emocional, seja físico, e acaba adoecendo muito mais fácil, porque você se entrega, você acredita que aquela pessoa pode ser alguém importante para você, sendo que acaba sendo a pessoa que vai realmente fazer mal. Além disso, quase metade de todas as mulheres e homens sofre, né? Sofre. Hoje em dia as pessoas se agridem. Não precisa ser com palavras nem com agressões. As atitudes também ferem, né? Isso é um tipo de uma traição. A pessoa mentir. Isso tudo é um abuso que a pessoa tem com a outra pessoa. Ela acaba destruindo a pessoa por esse sentimento que ela tem por ela, né? Então, o psicológico acaba se prendendo muito mais se você não tiver uma intimidade com você mesmo e ter um conhecimento sobre o seu perfil. Então, precisa analisar aí para que você não passe por isso, não aceite certas coisas na sua vida por você estar apegado a essa pessoa. Hoje em dia, quando a gente passa aí a atender mulheres, a causa delas se entregar muito rápido a um relacionamento faz com que ela passe por isso. O início é maravilhoso, tudo é flores, tudo é grandioso, né? E geralmente um perfil que entra num relacionamento com uma pessoa carente, ela já sabe como fazer depois, mais para frente. Sabe exatamente o que fazer. Não são só mulheres, né? Mas assim, o fato de trabalhar com mulheres e elas terem muito mais cobrança pelo fato de ser mãe, cuidar de casa e muitas outras coisas, acaba sendo disposta a esse abuso, essa cobrança, né? Que acaba afetando o emocional de uma mulher. Então, por isso que é bom entender sobre esse assunto para que você, se esteja passando por isso, identificar e ajustar a sua vida aí o mais breve possível. Isso é muito comum e julgar importante reconhecer. Muitos dos padrões de abuso são os mesmos para o abusador masculino ou feminino. Não importa. De fato, um homem que poderia reconhecer sua parceira, assim como uma mulher reconhece também o homem. É fácil identificar se você sabe se você é ou não, se você está sofrendo ou não. Então a pessoa vai identificar. E geralmente a pessoa que não assume que está sendo o abusador, geralmente é aquela pessoa que realmente é. Mulheres podem ser tão sutis e calculistas em manipular e ser agressora, né, também, agir como agressora, quanto o homem. E muitas vezes ostentam, ninguém merece estar em um relacionamento em que seja maltratado ou desrespeitado. Não importa a quais situações, você precisa estar bem, você precisa ser livre para se expressar, falar como quer, agir como quer, sem ter cobrança, sem ter crítica. Não existe mais crítica construtiva, porque hoje usam essa palavra crítica construtiva como algo bom, mas a pessoa ela tem espelho, a pessoa ela sabe como lidar, tanto para você ser manipulado, tanto para você manipular. Então você sabe como lidar quando você quer se dar bem. Então muitas vezes fala assim, crítica para poder melhorar, crítica para poder você reconhecer aquilo que não tá legal, só que muitas vezes as pessoas usam isso para manipular mesmo, né? Para querer justificar os seus erros. E isso também está sendo algo assim que acaba abalando muito o emocional da pessoa. Hoje em dia, tratar mal sua parceira ou seu parceiro não é mais aceitável. Por mais que tenha muito disso, por mais que tenha acontecido muitas coisas parecidas,
Hoje em dia as mulheres têm buscado muito conhecimento para que não passe por isso. E mesmo aquelas que estejam passando por isso, não sabe como lidar, tem como resolver, tem como sair sim de uma situação que esteja passando por isso, porque nenhum relacionamento pode prosperar se houver maldade e crueldade, pois essas coisas matam o amor, né? Essas coisas que era para ser bom, confortável, aceitar a pessoa do jeito que ela é, da forma que ela é, até mesmo assim quando incomoda algo, mas que de algum jeito você acaba lidando com aquela situação de forma que não atrapalhe mais você, você consegue lidar melhor com essa pessoa e poder prosperar na vida nesse relacionamento. É importante que você reconheça isso. É importante o tipo de perfil que você tem para que você comece a trabalhar aí sua maneira, sua atitude, suas ações que você tem com a pessoa. No entanto, é muito menos comum um homem sentir que sua vida está em perigo. Geralmente, para a mulher é diferente o abuso, porque a mulher ela sofre mais, né, pelo fato dele ser mais forte no caso, né? A mulher, quando ela a principal diferença entre viver em um relacionamento com um homem abusador é as situações como a mulher é abusiva, né? No entanto, o que a maioria dos homens não teme é por sua vida, né? Apesar que tenha acontecido mulheres aí pegando os maridos ou os homens para fazer coisas, né, exageradas, né? Mas assim, a maioria dos homens eles não temem pela sua vida. Já as mulheres elas assim algo instinto, elas temem pela vida delas, né? Pela vida dos filhos, às vezes pela família. Então isso vem fazer com que a mulher sofra muito mais. Por isso que muitas vezes tem aí a defensoria mais levada pela mulher, porque homem ele tem, por mais que ele sofra o abuso, por mais que ele já tem o instinto racional, é aquele instinto mais durão, é o instinto que ele pensa mais em vez de usar a razão, a emoção no caso, né? A emoção ela abala muito mais do que o racional e afeta também, né, no caso. E isso faz com que a pessoa sofra muito mais, no caso a mulher. No entanto, é que a maioria dos homens não tema pela sua vida, nem pela vida dos seus filhos, pela vida da família, né? E pela sua própria vida. Geralmente a mulher já tem essa dificuldade. A primeira coisa que ela pensa é querer fugir porque tem medo das ameaças, das agressões, das atitudes, do que a pessoa vai pensar, até mesmo do que vai falar. Tem mulheres que não conseguem sair de um relacionamento não porque apanhou, porque sofreu algo do tipo, mas pelas acusações. E aí acaba ficando presa em um relacionamento. É compreensível que a mulher ela tenha mais insegurança. Desde cedo, as meninas aprendem a observar seus arredores, procurando possibilidade de perigo. O medo intuitivo de uma mulher é um dom poderoso que automaticamente sinaliza para ela se existe ou não potencial de ameaça. Essa situação é uma ótima proteção para elas mesmas, né? No entanto, garotos e mulheres também são condicionadas a ser gentis, atenciosas com os outros. Eles querem comparar a força que um homem tem com a da mulher, a fragilidade, a cobrança, como muitos julgam as mulheres pelas atitudes erradas que acaba acontecendo na vida delas, não nem muitas vezes acontece pelo fato delas querer aquilo para a vida delas, mas por elas acreditarem que não tem a oportunidade, por elas acreditarem que é impossível certas coisas para a vida delas. Então acaba passando por situações que para muitos
eu falo para muitos homens, elas são vistas como um objeto, como uma algo que é para ser usado, seja ela doméstico, seja sexual, e acaba isso fazendo com que, por mais que a mulher hoje tente superar a liberdade, ainda tem essa preocupação ainda para lidar, porque nem todos os homens ainda estão nem todos os homens ainda têm essa visão que mulher, ela, por mais que ela tenha lutado para suas conquistas de liberdade, seja financeiramente, seja emocionalmente, eles acham que eles também precisam, sendo que a vida toda eles teve a liberdade que quis, teve o controle da vida não só deles, mas também da vida delas. Então isso faz com que sim, a mulher seja mais protegida, é, seja com que seja mais protegida pela lei. E por mais que existem essas leis que não funcionam tão bem, e a mulher também queira superar todas as dificuldades que ela passa por ser simplesmente por ser mulher, e isso faz com que ela sofra mais, né? E é por isso que o abuso acaba afetando muito mais a mulher, porque a mulher ela trabalha muito mais o emocional, é diferente do homem que é o mais o racional. E é por isso que muitas vezes eles não sofrem tanto, não dão muita bola, troca de sentimento como se trocasse de roupa. Não falo todos os homens, mas a maioria de vários, né? Tem mais facilidade para se desapegar da situação. E, e também pelas crenças, né? Por tudo que a vida já vem falando, né? Dos antepassados, que o homem tinha que ser chefe da casa, o homem que tinha que tomar conta de tudo. Então tem toda essa questão que acaba, por mais que a mulher tente superar tudo isso, acaba ficando vulnerável a situações de abuso. Então, por isso que muitas vezes a gente trabalha muito a questão do abuso contra a mulher. E o homem ele tem como superar muitas situações, muito mais fácil, é muito mais habilidoso para lidar com situação. Poucos homens passam por isso, mas vem muito da criação, também vem muito da questão do que viveu, do que sofreu, do que passou pela vida. Então, se trabalhar isso, fica também fácil de lidar com certos abusos aí na vida, né? Porque não é só de um relacionamento, vem de pai, vem de família, vem de amigos, né? Vem de escola, vem de muitas coisas. Então, a gente precisa entender da onde tem essa dependência emocional e passe por esse tipo de abuso. Desde cedo a menina ela já tem essa ela já observa mais assim, né, sobre o medo intuitivo que a mulher passa, né? Ela já tem um dom, ela já tem essa clareza. No entanto, garotas, mulheres também são condicionadas a ser gentis, atenciosas, né? Sempre dando aí o seu melhor. Tem aquelas crenças de tem que aprender tudo sobre casa, fazer comida, fazer tudo da casa, como se fosse uma obrigação e como se o homem não tivesse essa obrigação. Então tudo isso aí entra o abuso, né? De quando você está num relacionamento é cobrada por isso também, né? Você tem sua escolha, você pode escolher se você quer ou não fazer, se você é dona de casa ou não. Isso aí não vai mudar quem você é. E se você ser cobrada por isso, está passando sim por uma situação de abuso. O fato que homens são, em geral, fisicamente maiores e mais fortes, lógico, né? Do que uma mulher, isso acontece por o fato do homem ser muito maior fisicamente e mais forte, por mais que ele não tenha a estrutura maior que seja, né? Ele sempre vai ser mais forte em relação a... As mulheres muitas vezes se sentem intimidadas em alguns níveis, mesmo que
mesmo de maneira inconsciente. Como eu falei antes, muitas vezes ela não tem só medo daquilo que, por ela ter apanhado ou não, mas pelo fato dela ter medo, dela ser insegura a situações que leva ela a ficar presa num relacionamento. Na verdade, só nos últimos anos, em grande parte devido ao movimento feminista, é que o tratamento abusivo contra as mulheres ganhou mais atenção e já não considerado socialmente aceitável. Como eu falei, há uma ampla variedade de razões, né, para ter essa preocupação maior com as mulheres, né? E não reconhecer que estão sofrendo maus tratos se não forem linchada ou abusada fisicamente. E isso não diz que não esteja sendo abusada, né? Esteja sofrendo o abuso. Então, por isso que é importante reconhecer aí o que realmente está passando para que você possa entender melhor, né? Às vezes, uma mulher se recusa, né? Geralmente ela se recusa a aceitar, né? Porque ela não quer, ela quer ver bem, ela quer estar bem. E ela acaba se recusando, né? Uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, sociopática, sociopata ou transtorno de personalidade narcisista tem mais probabilidade de se envolver em comportamentos abusivos. Eles buscam essas pessoas porque é o que dá prazer para eles, então eles precisam de pessoas assim. E engraçado que só pega pessoas boazinhas, realmente. Pessoas que tá ali, quando você está num abuso, você geralmente é um perfil que não é que aceita, é um perfil que gosta de atenção, gosta de... Então o que acontece? A nossa mente ela não entende se está sendo bom ou ruim, ela entende que você recebe aquilo que você busca, é atenção, é a cobrança de estar com alguém. Então você acaba atraindo isso para você, seja ela boa ou ruim, não importa. Então, geralmente os comportamentos abusivos são controlados, né? Pois tem uma alta necessidade de controle. Os perfis que busca uma pessoa assim, eles têm a necessidade de controle ao nível de empatia insignificante. Esses dois transtornos de personalidade são mais comuns em homens. Já em mulheres é muito mais frequente o transtorno de personalidade de borderline. Outros desordem que muitas vezes está associada à tendência abusiva, né? A natureza bate e assopra de alguém. Uma personalidade que precisa ser trabalhada e não analisar ali como um todo, né? Porque você tem também a questão de escolha, né? Você precisa entender isso, né? Porque você vai submeter a esse tratamento de abuso. Então você tem a escolha de você estar passando ou não por isso. Então precisa entender isso aí. E não adianta estudar outra personalidade para poder sair do relacionamento, porque não vai. Se você está passando por isso, não está sendo confortável para sua vida, você está num relacionamento que você não se sente bem, se sente cobrada e não tá bom, então você precisa entender que não adianta estudar a personalidade do outro. Você precisa entender por que você está aceitando isso. E a sua personalidade também pode dizer muito sobre isso. Precisa entender que para você estar num relacionamento, muitas vezes depende mais da gente do que do outro, né? Por mais que ele seja um psicopata, um narcisista, seja lá o qual for, se você se colocar nessa situação, se você está passando por isso, você está se colocando nessa situação, porque você é livre para escolher. Mas que você acredite e seja preso, você tem a chave aí da gaiola para se libertar, né? Tem várias formas para isso. Se você suspeitar que se relaciona com alguém com um desse transtorno de personalidade, é importante conhecer os padrões. Buscar sim, só que a partir do momento que você identifica algo parecido, não dando a todo
o diagnóstico, né? Porque o que importa é que você não está bem, que você não se sente confortável, que você não se sente confiante, que você sente ameaçada, sente que está sendo abusada. Isso já é o suficiente para você não precisar estudar o, o transtorno de personalidade de uma outra pessoa. Basta saber se você está bem ou não. O fato aqui não é identificar que tipo de personalidade a outra pessoa tem e nem identificar o seu tipo de perfil, mas sim identificar se está ou não passando por o abuso e saber se você está bem ou não com você mesmo nesse relacionamento, que a partir daí você já consegue identificar que está ou não num relacionamento que não é legal, que não é bacana. Então já a partir daí você já consegue diagnosticar se está com a pessoa certa, legal, bacana para se envolver ou não. Então precisa entender isso primeiro, né? A partir do momento que você entende isso, você já consegue levar a sua vida mais tranquila, porque você vai buscar aquilo que você deseja para sua vida, não vai ficar perdendo tempo com alguém que te faz mal, para que isso aumente muito mais, né, emocionalmente, fisicamente, né, mentalmente na sua vida. É definido o abuso sutil, né? Tem vários, como foi dito, tem várias formas de abusar de uma pessoa. E não adianta, né? Você estuda o relacionamento da pessoa e não sair do relacionamento que você está passando, sofrendo. Então isso precisa entender que exatamente o que você quer para que você não passe por isso, né? No entanto, está passando por isso, e isso vai fazer com que você já descreva o que realmente você está vivendo. Não basta, não adianta você buscar estudar todo o perfil de uma pessoa e não sair do relacionamento. Isso não vai valer de nada. O abuso emocional é incendioso, é o dono da causa por uma dinâmica emocionalmente abusiva de grande alcance. A cura descrita mais adiante que vai ter, né, a gente vai estar passando aqui, é uma batalha árdua depois do momento que você passa a se envolver muito tempo com uma pessoa, você acaba sendo muito mais difícil você lidar com a situação, né? Acaba sendo complicado você querer sair e não conseguir, mas não pelo fato da pessoa não te liberar, mas pelo fato de você se prender a esse sentimento. Abuso emocional é definido como comportamento e linguagem destinadas ao degradar ou humilhar alguém, atacando o seu valor ou personalidade. Inclui comportamento como ameaças, insultos, monitoramento constante das pessoas, mensagens excessivas, humilhações, intimidação, isolamento ou perseguição. Qualquer tipo de abuso afeta o bem-estar emocional de uma pessoa, de uma vítima. Então, quando você identifica que a pessoa não foi legal com você, quando você identifica que a pessoa não está sendo adequado para um relacionamento, você já tem que aí colocar na balança se vale a pena ou não continuar. Porque se lá na frente você descobrir que essa pessoa tem algum transtorno, fica muito mais difícil. Você fica presa a esse abuso, na verdade, né? Nem a esse sentimento, porque já não passa a ser um sentimento, mas sim uma emoção dentro de você. O abuso emocional pode ser direto ou indireto, né? Ele aplica aqueles sutis, aqueles que diz que é cuidado, né? Aqui a gente vai estar falando sobre isso. Por exemplo, se você trabalha e o seu parceiro pede para que você ajude nas despesas da casa e ele implica quando você vai se arrumar, quando você vai se cuidar, quando você comprar algo para você, quando você resolve fazer uma poupança ou mesmo investir em você, como fazer um curso, estudar, algo do tipo, ele implica com essa situação, isso já é uma forma de abuso também,
porque você trabalha e você tem o direito de você também se cuidar, você tem o direito de estudar, você tem o direito. Então, quando ele usa as palavras que o dinheiro não está dando para nada e que isso e aquilo, e muitas vezes até implica com o seu trabalho para que você fique mais tempo em casa, também é uma forma de abuso. Então, ficar atenta a esse tipo de comportamento, de atitude, porque isso é os abusos sutil, aquele que você nem percebe, né? Como foi dito, tem vários tipos de abuso e o sutil, ele demora para você identificar. E é aquele tipo de casamento que você vive anos com a pessoa e você, no final, vai analisar o que você teve de bom e você vai ver que não teve muitas coisas boas no seu relacionamento. Você sofreu mais do que teve algo bom. Quando você começa a fazer uma lista de algo bom e algo ruim, acaba dando aí uma porcentagem muito maior em algo que não foi bom nesse relacionamento. É o perfil que acaba te manipulando, mas não porque ele é assim, porque você vai permitindo, você vai se deixando levar a essas coisas, né? Muitas vezes vem a procrastinação, a preguiça, a insegurança, de muitas coisas acaba atrapalhando, lógico, né? Tem muitas coisas envolvidas aí. Então precisa entender exatamente o que você quer, o que você deseja, para que você não caia nessa de viver em um relacionamento de abuso sem que consiga identificar se está ou não no relacionamento abusivo. E não passar anos e anos com uma pessoa para depois no final descobrir que ela também ela te manipulava, né? Sutilmente. Então eu acho que aqui já deu para a gente analisar um pouco mais assim do abuso, como ele envolve a gente em situações que acaba aí afetando o nosso emocional, acaba intimidando, né, a nós mesmos, inconsciente, deixando de viver e ser feliz por conta desses abusos. Então por isso é importante, como eu sempre falo, nos reconhecer. A partir do momento que você sabe exatamente o que você quer para sua vida, você vai nessa linha de chegada e assim você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Não é ser egoísta isso aí, não é ser uma pessoa ruim, mas sim alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos. Muitas vezes precisamos de abrir mão, aceitar o que não está sendo bom e abrir mão, deixar para lá. Então precisa entender tudo isso para que você não sofra aí, né? Então acredito que deu para clarear um pouco aí, né? A mente de vocês. Todo abuso sutil é emocional abusivo, pois ataca a saúde emocional e o bem-estar de uma pessoa. No entanto, nem todo abuso emocional é sutil, né? Pode haver muitas características de abuso emocional em um relacionamento, usadas para atacar diretamente a vítima, tornando muito mais fácil identificar esse tipo de abuso, valendo, portanto, ao ponto que é difícil perceber o abuso valendo em um relacionamento. O abuso sutil pode permanecer, mas parece ser mais insignificante, talvez pareça uma destinação pequena, mas não é quando você está vivendo essa situação no dia a dia. Abuso emocional, abuso sutil, abuso que realmente assim faz com que nosso emocional fique abalado, é muito importante saber. Eu digo assim, a peça fundamental para você não estar e nem entrar num relacionamento abusivo é saber exatamente o que você deseja para sua vida. É saber realmente quem você é. Aprender o perfil comportamental é muito importante. Saber quem você é. Quando você identifica isso, você vai entender as outras pessoas. E assim você vai conseguir identificar quem você quer para sua vida ou não. Porque a partir do momento que você conhece o seu perfil, você vai saber quem você quer para sua vida. Por quê? Porque você vai saber que o seu perfil, ele é mais carente, ele é mais gosta de mais atenção. Então você vai buscar esse tipo de pessoa que ela possa contribuir isso com você,
né? Vocês possam trocar esse sentimento. Agora, quando você não conhece esse sentimento, você é uma pessoa carente, você é uma pessoa aí, a pessoa vem querendo mandar, manipular, você acredita que está sendo cuidada, você acredita que está sendo aí tendo esse carinho que você tanto busca, e não é bem assim. Então, entender isso é muito importante. Bom, espero que esse vídeo tenha trazido assim clareza para tudo isso, identificar sobre esse sentimento do emocional e sobre esse controle emocional, o abuso, ele é muito importante para a nossa vida. Espero que eu tenha trazido algo assim que possa ter te ajudado de alguma forma. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, assim você estará me ajudando, me incentivando, me fazendo com que eu traga mais vídeo falando sobre isso. Tem muito conteúdo para falar sobre isso. E assim eu possa estar aqui trazendo conhecimento para quem esteja passando por essas situações, né? Então é isso. Desde já agradeço você que ficou até aqui, que teve paciência para me ouvir.